A assessoria de imprensa do governador informou que ele não deve sair hoje de Águas Claras. Ontem, o governador teve a primeira reunião com o novo secretariado, depois que estourou o escândalo do mensalão. O vice-governador Paulo Otávio não apareceu à primeira reunião com os 13 secretários que substituíram os que caíram por causa da crise. Eduardo Zarates, na Casa Civil. Eunice Santos, na Secretaria de Educação. Afonso Brito, na Secretaria de Educação Integral. André Clemente, na Secretaria de Fazenda. Fernando Pádua, na Secretaria de Habitação. Flávio Lemos, na Secretaria de Justiça. Jaime Alarcão, na Secretaria de Obras. Danilo Alcélio, na Secretaria de Meio Ambiente. Edneuton Araújo, na Secretaria de Relações Institucionais. Joaquim Barros, na Secretaria de Saúde. Flávio Juissani, na Secretaria de Governo. Rodrigo Germano Martins, na Secretaria de Trabalho. E Márcia Fernandes, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Continuamos com os destaques do dia. Na Câmara Legislativa, os deputados decidem hoje se entram ou não em férias. Os detalhes com o repórter Fred Ferreira. Fred. Alexandre, a oposição já tem assinaturas suficientes para pedir a autoconvocação. De qualquer forma, os parlamentares só podem entrar em recesso quando o orçamento do ano que vem for votado. E os parlamentares devem decidir hoje também se os pedidos de impeachment contra o governador José Roberto Arruda devem passar pela comissão especial, formada por 9 integrantes, ou pela comissão de Constituição e Justiça, de 5 parlamentares. E hoje o corregedor da Casa, deputado Raimundo Ribeiro, conseguiu notificar todos os parlamentares envolvidos no escândalo do mensalão do DEM. O último foi Júnior Brunelli, que estava fora de Brasília, mas continua de licença médica. Fred, as denúncias de Durval Barbosa também atingem quem deveria investigar, o Ministério Público do Distrito Federal, né? É verdade, Liliane, a crise está estampada em e-mails trocados entre promotores e procuradores do Ministério Público. Eles discutem o suposto envolvimento do procurador-geral, Leonardo Bandarra, e da promotora Débora Gerner no esquema de corrupção do governo. A situação se agravou ainda mais quando uma procuradora denunciou que estava sendo ameaçada por 2 promotoras. Os promotores discutem as denúncias do ex-secretário de Relações Institucionais, Durval Barbosa, pelo sistema de troca de mensagens. Em um dos e-mails obtidos pela revista Época, a procuradora Arinda Fernandes relata que está sendo ameaçada pela promotora Débora Gerner. Na mensagem, Arinda diz que considera um e-mail enviado por Débora como uma ameaça a ela e que, por causa disso, já tomou providências. Arinda avisa que se algo acontecer com a família dela, Débora Gerner e o marido Jorge Gerner serão considerados suspeitos. A procuradora termina com a frase: "O mar de lama apenas começou". O DFTV tentou falar com a procuradora Arinda Fernandes, mas ela não quis gravar entrevista. Numa conversa por telefone com um repórter da revista Época, ela confirmou a ameaça feita pela colega. A senhora disse que as providências legais já estavam sendo tomadas e a senhora disse que... Eu não posso falar porque eu já fui até ameaçada. Certo. Por 2 pessoas. Né? Por ela e por mais uma promotora, é isso? Fato é que nós chegamos a um ponto no Ministério Público que está... É uma crise muito grave que nós estamos vivendo e crise de valores. Né? Falta de respeito, falta de ética... Em depoimento à Polícia Federal, Durval Barbosa disse que o procurador-geral Leonardo Bandarra e Débora Gerner teriam favorecido empresas de lixo com contratos emergenciais, com dispensa de licitação. Em 2 e-mails aos colegas, divulgados pela revista Época, Débora disse que não ficaria calada, uma referência a Leonardo Bandarra, que descartou o envolvimento dele no esquema de corrupção. A discussão entre Arinda Fernandes e Débora Gerner ficou mais tensa quando Arinda sugeriu a Débora que procurasse a Corregedoria do Ministério Público para apresentar denúncia contra Bandarra. Foi depois disso que teriam surgido as ameaças. Diante das denúncias do esquema de corrupção, o Corregedor Nacional do Ministério Público abriu reclamação disciplinar contra a promotora Débora Gerner. O que mais nos preocupa são os fatos apresentados no inquérito policial. Essas informações via e-mail que foram trocadas e foram publicadas pela revista, elas podem servir até como um elemento de prova. E hoje estava programada uma sessão na nova sede da Câmara Legislativa lá no Eixo Monumental, mas tudo foi cancelado. A obra que começou em 2002 até hoje não ficou pronta. Faltam acabamento e móveis.
O prédio é imponente e, se comparado com a sede atual, a nova Câmara Legislativa é um luxo. O funcionalismo não precisa de tanto luxo. Eu acho que a sociedade brasileira, eu utilizo serviços públicos e eu sei que está tudo muito decadente. Então, se isso for padrão para o funcionalismo público, no sentido do serviço à sociedade está muito bem. A previsão era que hoje fosse realizada aqui no novo plenário a última sessão do ano. Seria a votação do segundo turno do orçamento de 2010. A Câmara mesmo seria entregue em pleno funcionamento em fevereiro. São 48 mil metros quadrados com praça, galeria suspensa no plenário, auditório para 500 pessoas e gabinetes com 90 metros quadrados. Uma obra que demorou a ser erguida. Tá igual a obra do Buraco do Tatu, que houve um tempo atrás. Tá demorando demais, não tá não? As obras começaram em 2002, mas foram interrompidas por conta de mudanças no projeto. O custo inicial era de 43 milhões e foi elevado para 100 milhões de reais. A construção foi retomada no ano passado. Os deputados fecharam um acordo com o GDF e assumiram quase metade do valor total das obras, 48 milhões de reais. Dinheiro que seria destinado a emendas orçamentárias. Isso fala tanto quanto as imagens que temos visto. Juscelino não pediu a Niemeyer que planejasse um prédio para um legislativo local. JK sempre quis o DF como município neutro, sede da administração federal, com prefeito nomeado pelo presidente. Pois bem, Brasília quis representação local. Conseguiu. Uma representação democrática serve para fazer leis em benefício do povo, organizar a cidade como um lugar para viver bem e fiscalizar os atos do executivo. E o que se vê é que o executivo dá dinheiro para distritais, como se ouviu da boca do governador. E o que se vê são projetos que são ação entre amigos, entre sócios, interesses particulares e não coletivos. Que há vergonha, porque passamos, todos nós brasilienses, hoje em dia, seja motivo para que se restaure a ordem legal e a dignidade.